Esse é o ano do compromisso com Deus. 2023 precisamos nos comprometer com aquilo ao qual nós propomos para a nossa vida neste ano, né? Então eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no livro de Lucas, falando sobre compromisso. Lucas capítulo 14. Vamos ler dos versículos 25 ao 27. Esse texto ele retrata bem a questão do compromisso. Lucas capítulo 14, de 25 a 27. Eu queria que os irmãos que encontrassem se colocassem de pé, por favor. Lucas capítulo 14, de 25 a 27, tem por título: o serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam a ele. Voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou pedir à irmã Erivalda que traga nesse momento uma palavra de oração ao nosso Deus. Amém. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Que este ano realmente seja um ano de compromisso, Amém. um ano de renovação, um ano, Senhor, de abundância diante de ti, meu Amém. Pai. Que nós possamos, meu Pai, cada dia mais nos responsabilizar, Senhor, e ter compromisso com a tua obra, Senhor. Amém, Senhor. Porque tu nos chamaste, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. E nós precisamos cumprir o teu chamado. Amém, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, dê um dia debaixo da tua proteção. Amém. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O tema da mensagem desta manhã é: sois comprometidos com Cristo. Amém? É uma afirmação. Nós precisamos ser comprometidos. Observe que nesse texto que acabamos de ler, Jesus ele revela com muita clareza os requisitos necessários àquele que quer seguir a Cristo. Os requisitos para servi-lo, para andar na presença dele. É indispensável amar ao Senhor muito mais do que amamos a nosso Pai, muito mais do que amamos a nossa mãe, a nossos filhos e até a nossa própria vida. Para seguir a Cristo, eu tenho que amar mais a Ele do que a mim próprio. Por quê? Porque Ele diz que se alguém quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós sabemos que a cruz é sinônimo de sofrimento. Carregar a cruz não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas para seguir a Cristo é preciso tomar essa cruz. Então é indispensável amá-lo acima de tudo e de todos. Precisa também carregar a sua cruz, que representa a renúncia da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É eu querer fazer algo e dizer: não, eu não vou fazer isso que eu quero fazer, porque eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A vontade dele tem que estar em primeiro lugar. Então, resumindo, para nos tornar discípulos de Cristo, ele exige de nós compromisso com a sua palavra, compromisso com o Pai. Então, se você quer seguir após Cristo, quer caminhar atrás dele, quer caminhar com ele, é preciso se comprometer com a palavra dele. Então, e o que é compromisso? Compromisso é comprometimento.
É um acordo firmado não segundo a nossa vontade, porque o acordo, quando ele é firmado, é segundo a vontade dos dois, né? Então, você vai e faz um acordo, e aí nesse acordo, os dois, né, levam vantagem. Os dois colocam o que quer, o que deseja, qual é a sua vontade. Mas, resumindo, para tornar discípulo de Cristo, ele exige de nós compromisso com o Pai. Então, queridos irmãos, compromisso é uma obrigação, é um dever assumido com alguém, no caso aqui, com o nosso Deus. É o dever, a responsabilidade que você assumiu com Deus. Vamos pensar aqui, Ana Paula, hoje a tesoureira da igreja, ela tem compromisso com Deus. O compromisso dela é com o Senhor. Estou dando um exemplo. Como todos aqui, eu acho que tem algum cargo na igreja que foi falado no final do ano. Então, com esse compromisso, esse cargo que ela assumiu na igreja, então é um cargo importante, de muita responsabilidade. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. Ela tem contas a prestar, tem relatórios a fazer, né? Porque, imagine se for feito de qualquer jeito, não fizer os lançamentos corretos, não fizer o relatório mensal, quando tiver que mandar o relatório para o contador, o contador vai dizer, poxa, a tesoureira não fez nada, não anotou nada. Eu, sim, Edson, mas eu preciso do relatório. Então, queridos irmãos, cada um de nós que aqui estamos, fizemos um compromisso com o Senhor. Então, precisamos o quê? Assumir esse compromisso e fazer da melhor forma possível. Então, compromisso é uma aliança. Nós temos aliança com Deus. Amém. Diga ao seu irmão do lado, você tem aliança com Deus. Temos aliança. Então, o compromisso com Deus é algo indispensável. O meu e o seu compromisso com o Senhor é algo indispensável, meu irmão. E você tem uma aliança com Ele. Quando você faz uma aliança com alguém, então você não pode romper. Então, precisamos demonstrar e viver ao longo de nossas vidas, caminhando com o nosso compromisso com Deus. Ao longo da minha vida, eu preciso viver com o compromisso que eu fiz com o Senhor. Então, Jesus, ele disse o seguinte, né, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é fácil. Tome a cada dia, porque a cada dia surge algo novo. Para quê? Para impedir a nossa caminhada com Cristo. A cada dia. Então, queridos irmãos, eu quero dizer a vocês que compromisso com Deus é a demonstração de que reconhecemos a majestade de Cristo. Então, quando eu levo o meu compromisso a sério, eu digo, olha, Senhor, eu reconheço a sua majestade sobre mim. Eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu não consigo viver, não consigo viver sem o Senhor. Então, como descobrir se tenho compromisso com Deus? O nosso compromisso com Deus, meus irmãos, se revela através de várias atitudes, mas nessa manhã eu vou falar sobre 3 atitudes, né, que revela o nosso compromisso com Deus. A primeira atitude que eu queria falar nessa manhã é o compromisso com, eu preciso ter compromisso, que revela meu compromisso com Deus, é o meu compromisso com a palavra dele. Amém. Se você tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com Deus. Então, eu quero dizer no Salmo 119, versículo 97, diz, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. É a minha meditação. Eu amo, ele diz o que é que ele, quanto eu amo a tua palavra e nela eu medito todo dia. Então, quem ama o Senhor, quem tem compromisso com ele, medita a sua palavra. Então, o salmista declara o seu amor pela palavra de Deus. Amém? Amém. Você ama a palavra de Deus? Então medite nela todos os dias, para meditar todos os dias. Então esse amor é expresso pela meditação diária nas verdades sagradas, que é algo que produz crescimento espiritual. Então eu só cresço espiritualmente se eu meditar nela. Ela que revela a Deus. Foi como foi dito aqui na escola bíblica dominical. Ela que revela. Crente que não lê a Bíblia não conhece Deus e jamais vai conhecer os atos de Deus. Então,
Queridos irmãos, a atitude de Jesus no deserto, quando tentado pelo diabo, é um exemplo maravilhoso de alguém que conhecia e amava as Escrituras. Jesus conhecia e Jesus amava. Então, se Jesus não conhecesse as Escrituras, Jesus tinha sido derrotado. Sabe por que muito crente é derrotado? Porque não conhece a palavra de Deus. Porque não conhece. Hoje de manhã eu vi um pastor dizendo o seguinte, né? E ele tem uma certa razão, eu achei muito duro, mas ele tem uma certa razão. Ele diz que essa geração de crente de hoje, segundo ele, é a pior geração de crente de todos os tempos. Sabe por quê? Porque no passado, hoje, se você chegar para uma irmãzinha que ela está com a saia curta e dizer: minha irmã, você está vindo para a igreja com a saia curta, não deve fazer isso, sabe o que acontece? Ela não vem mais para a igreja, ela deixa, abandona, não quero mais ir, o pastor está criticando minhas roupas, minha forma de vestir. É uma geração assim, que não aceita a correção, foi isso que ele quis dizer. Então, uma geração que não aceita a correção, e a palavra de Deus nos orienta: aquele que recebe a correção, ele é alcançado pela sabedoria. Então, você quer ser sábio, seja corrigido e aceite. Então, é uma geração que não aceita. A geração passada, meus irmãos, foi por isso que eu falei para os irmãos aqui sobre os discípulos, né? Será se nós soubéssemos que nós iríamos morrer da forma que eles sabiam, e Jesus disse a eles que todos iriam morrer de formas terríveis, será se eu queria querer ser discípulo? Às vezes a gente diz assim: eu queria viver na época de Jesus, ser discípulo dele. Mas quando a gente pensa: será se eu queria passar pelo que eles passaram? Será se você queria passar pelo que eles passaram? Eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, ele resistiu firmemente, Jesus resistiu firmemente ao convite do tentador para pecar, com uma poderosa expressão. Ele diz, aí Jesus diz assim: está escrito. Por que ele dizia que está escrito? Porque ele conhecia. Se a gente só pode dizer que está escrito se você continuar. Quando ele disse assim, ele diz: transforma essa pedra em pão. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele sabia que estava escrito isso. Está vendo a necessidade de conhecer a palavra, de meditar nela de noite? Então o nosso compromisso com Deus está diretamente ligado ao compromisso com a palavra dele. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, você tem compromisso com Deus. Então isso inclui não apenas a leitura e a meditação, não é só isso não, mas principalmente, né, não adianta eu ler e não me submeter ao que está escrito nela. Significa também submissão. É preciso submeter, é preciso obediência, principalmente aos mandamentos que nela fala. É preciso obedecer. Então Jesus não somente conhecia a palavra de Deus, mas ele se submetia a ela, ele obedecia. Então vamos exemplificar para uma melhor compreensão. Observe, quando nós que somos crentes nos apaixonamos, né, por alguém que é não comum da nossa fé, e essa pessoa nos propõe o início de um relacionamento, acontece isso? Acontece. Muitas meninas da igreja, algumas dão sorte que o cara vai lá e se rende a Jesus, e quando não se rende, é uma loteria, pode dar certo e pode não dar. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que quando nós que somos crentes nos apaixonamos por alguém, né, aí que não é crente, então, entretanto o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra, né, que diz em 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça, entre justos e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus viventes, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, rejeitai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras.
e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, aí o que é que acontece? Tanto homem quanto mulher, quantos rapazes da igreja abandonaram a igreja porque se envolveu com menina que não é crente, e aí tira da igreja. E muitas meninas se envolveram com um rapaz que não é crente, e ele vai tirar ela dos caminhos. Então, como é que eu demonstro que eu tenho um compromisso com Deus? Quando me submeto à palavra de Deus e abro mão de fazer a minha vontade para satisfazer a vontade do Senhor, dizendo não a esse relacionamento. Ou então senta e diz: olha, você sabe que eu sou crente de Jesus Cristo, vamos para a igreja comigo? Ela se apaixonou, e ele disse: ah não, igreja não, a gente pode namorar, está tudo bem. Eu acho que a Ana Paula, quando começou a namorar com o Gabriel, disse: ah, Gabriel, eu sou crente, você vai para a igreja? Eu me lembro muito bem que Gabriel vinha para a igreja e ia aceitar Jesus. Então tem que dizer, ela tem que expor. E ele, se ele disser: ah, não, eu vou aparecer lá, caia fora, porque não tem compromisso, né? Então, queridos irmãos, quando me submeto à palavra de Deus, eu abro mão de fazer a minha vontade. Tem um hino, acho que é um hino que nós cantamos: não a minha vontade, mas a tua vontade, né? Tem um hino que fala sobre isso, que não a minha vontade. Então, ou quando você recebe o seu salário e percebe que não vai dar para pagar todas as suas obrigações, e o inimigo ele sugere lá o quê? Não dê o dízimo não entregue não, você precisa pagar suas contas. Aí Malaquias, capítulo 3, 10 e 11, diz o seguinte: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma, e o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu preciso confiar, dizer: Senhor, o dinheiro está continha, não dá para dar o dízimo, mas eu vou dar o dízimo, e eu sei que Deus, porque a palavra de Deus não é homem para que minta, meu irmão. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus é um Deus verdadeiro. Então, como eu demonstro que eu tenho compromisso com Deus? Quando eu não decido não negociar a minha fidelidade, eu não negocio a minha fidelidade com Deus, eu vou ser fiel com Deus, custe o que custar, dê o que der, dê o que der, aconteça o que acontecer, mas eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Então, você tem de fato compromisso com Deus, você tem compromisso com a palavra de Deus. Então, o bom desenvolvimento de uma preciosa necessidade do outro é fundamental quando obedecemos a palavra. É preciso obedecer em qualquer circunstância. Aí é que está o preço. Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é fazer a vontade dele, é obedecer a palavra dele. Seguir a Jesus é obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. Então, a segunda atitude que revela que eu tenho compromisso com Deus, que eu queria falar essa manhã, é compromisso, quando eu tenho compromisso com a obra de Deus. Queridos, Jeremias capítulo 28, versículo 10, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor relaxadamente é fazer de qualquer jeito, é fazer de qualquer maneira, é dar um jeitinho. Não, chega domingo na igreja lá, eu abro a Bíblia lá, o texto que cair, papai do céu mandou dizer que é esse aqui, a mensagem de hoje é nesse texto, a ceifeiros e ceifeiros. Isso é fazer de qualquer jeito, é não se preparar, não se organizar. Então, como eu posso dizer que eu tenho compromisso com Deus, se não tenho compromisso com a sua obra, com o que Ele me mandou fazer? Não tenho compromisso com o que Ele mandou fazer, com a responsabilidade que Ele me deu, com a função que Ele me deu, com o ministério que Ele me deu. Todo mundo aqui tem ministério. Não tem aqui quem não tem ministério. Você também tem ministério. Todos nós temos ministério. Deus nos deu o ministério a cada um. A cada um foi dado um dom. A cada um. E de que forma você tem desenvolvido o seu dom?
Então o Senhor já havia dito, queridos irmãos, ao profeta, há milhares de anos atrás, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, cristãos que substituem sua responsabilidade na obra de Deus por qualquer coisa. Se eu começar a fazer o meu trabalho de qualquer forma, se o grupo de louvor começar a fazer de qualquer forma, se o professor começar a fazer de qualquer forma, se os diáconos fizerem de qualquer forma, se a diretora de programa começar a fazer de qualquer forma, se a diretora da escola bíblica dominical fazer de qualquer forma, sabe o que é que acontece? Eu vou ficar na mira negativa de Deus. Aquele ali é um mau servo, não é um bom servo. O bom servo, ele se preocupa em fazer tudo corretamente, com detalhes. Então, compromisso com Deus exige compromisso com a obra de Deus, compromisso com aquilo que Deus me deu para fazer, o que Deus te deu, o que vem às suas mãos, procura fazer bem feito. Então, se você assumiu algo no reino de Deus, honre o compromisso assumindo e dê o melhor de você, dê o melhor seu. Então, e se não assumiu, se disponha. Aí eu posso dizer, não, eu não assumi cargo nenhum. Se dispõe a fazer. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por quê? Porque isso tudo é dado aqui. A obra do reino de Deus começa na sua vida aqui. Não pense que o reino de Deus está no céu, não. Jesus, naquele momento que Jesus leu o texto, né? Ele leu o texto lá na sinagoga, ele foi até colocado para fora. Ele diz, terminando, ele diz, o reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está em você. Começa a viver de uma forma que agrade o reino de Deus. Então, é comum as pessoas aceitarem facilmente convite para uma festa, para um almoço, um passeio, para uma atividade recreativa. É comum receber, mas quando o assunto é relacionado à obra de Deus, queridos irmãos, um culto, oração, visitação, ensaio, para louvor, para qualquer outra coisa, não tem a mesma, muitas vezes não tem a mesma disponibilidade, não tem o tempo. Olha, vai ter um almoço, uma feijoada sábado lá em casa, não, eu vou, né? Mas quando vai ter ensaio da equipe de louvor, sábado, 3 horas da tarde, poxa, não tenho tempo não, minha irmã. Não posso não. Mas minha irmã, é para a gente apresentar o trabalho domingo, louvor domingo bonito. Ah, mas eu não posso. Então muitos inventam desculpas e colocam tudo acima de Deus, né? Desculpa para não fazer a obra bem feita. Não, menina, a gente canta, cada uma canta uma música, não tem problema não. Então, se você deseja demonstrar compromisso com Deus, tenha compromisso com a obra dele. É preciso ter compromisso. O que veio à nossa mão, precisamos fazer. Tudo que te vier à mão para te fazer, faz conforme as tuas forças, porque não há lei para onde tu vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então Deus nos chamou, foi para essa obra, né? Então ter compromisso com a obra de Deus inclui orar pela igreja, orar pelos líderes, pelos pastores, pelo projeto ministerial, contribuir tanto com o dízimo, oferta, tanto com a mão de obra, porque essa obra é de Deus, queridos irmãos. Então, os apóstolos, eles eram tão comprometidos com a obra de Deus, que morreram por esta causa. Todos eles morreram pela causa de Deus, nenhum morreu por outra razão, todos. Observe que Lucas 9, versículo 6, Jesus disse o seguinte, Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, tem uma função, tem um cargo, você assumiu um cargo, dia 31, nós lemos aqui as funções de cada um, os cargos de cada um. Poxa, meu cargo é esse, eu vou procurar dar o melhor de mim, fazer da melhor forma possível. Então, a terceira e última atitude que revela que eu tenho um compromisso com Deus, que eu queria falar essa manhã, é compromisso com a igreja de Cristo. É preciso ter compromisso com a igreja. O Salmos 84, versículo 10 diz, porque vale mais um dia nos teus átrios
do que 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. É melhor estar aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, meus irmãos, estar aqui na casa do Senhor. Então é impressionante o número de pessoas que acham que para ser cristão saudável não é mais necessário ir à igreja ou ser da igreja, porque eles são a igreja sou eu. Pensam que a intimidade com Deus está desligada da vivência do templo. Não, a intimidade com Deus está diretamente ligada com a sua obra, com a sua casa. É horrível o engano dessas pessoas. Então, escolho seguir pelos caminhos do salmista, que ele diz o seguinte: o salmista, ele demonstra profunda alegria, né? Pelo simples fato de ser convidado para ir à casa do Senhor. Só o fato de ser convidado. Olha, alegrei-me quando me disseram: vamos, Edson, a casa do Senhor é motivo de alegria. O salmista se alegra, e nós precisamos nos alegrar também. Então nosso compromisso com Deus exige que nós tenhamos compromisso com a igreja de Cristo. Então procurar o que? Cuidar. Isso aqui é do Senhor, isso aqui pertence ao Senhor nosso Deus. Se eu vou usar a torneira, aí vou bater ali na torneira assim para abrir? Não, abrir com cuidado para não quebrar, né? Se está sujo aqui a mesa, na quarta-feira mesmo eu cheguei, a mesa, as plantas já trocaram, graças a Deus, estava cheio de negócio de planta aí das flores. Eu fui, limpei tudo, tirei tudo que estava caído, bati ainda para ver se caía mais, para a mesa ficar limpa. É isso que é cuidar da casa do Senhor. Vai usar o som, usar com cuidado, não ficar batendo no microfone, que microfone se testa, ei, som, Jesus, Senhor. A gente faz assim, estraga aqui. Então tudo que a gente for fazer na casa do Senhor tem que ser com cuidado, porque isso aqui pertence ao Senhor, é para o uso do reino de Deus. O reino de Deus está aqui neste lugar. Jesus está aqui, né? Então, queridos irmãos, observe que a noiva do Cordeiro, ao longo da sua vida e ministério, o Senhor Jesus Cristo estava continuamente no templo. Estava continuamente, e os discípulos, depois que Jesus subiu, eles se reuniam para orar no templo, estavam juntos ali. Então, após a ascensão de Jesus, seus discípulos mantiveram essa rotina. A Bíblia diz em Atos 5,42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Era no templo, não era eu sozinho em casa. Eu disse: olha, para ser crente não precisa estar, não é precisa, porque foi isso que Jesus orientou. Jesus, quando disse aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, está pensando que eles ficaram, foi na casa, cada um em sua casa? Não, eles iam todos os dias, 3 horas da tarde, eles se reuniam para o horário da oração, se reuniam no templo. Então, compromisso com Deus exige compromisso com a igreja. Não há como desvencilhar, não há como separar um do outro. Eu não posso ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a obra dele, porque o crescimento da obra de Deus depende de todos nós. Isso aqui para crescer, esse templo para crescer, depende. Se eu disser assim: domingo de manhã não vou para a igreja, aí outro vai dizer: não vou, ninguém vem, não vai ter culto, nós não vamos adorar a Deus. Aí se vier um sozinho, vai dizer: poxa, eu estou sozinho, né? Então o nosso compromisso com Deus é demonstrado pelo compromisso com a palavra, com a obra e com a igreja de Cristo. O nosso compromisso. Então, desculpe, mas há uma tentativa maligna de desligamento entre essas coisas. Há uma tentativa maligna, e é preciso estar atento, meus irmãos, né? Afirmando que podemos ter compromisso com Deus, desvencilhando das 3 atitudes, é um engano. Não existe como ter compromisso com Deus se eu não tiver compromisso com a sua palavra, com a sua obra e com a sua igreja. Eu preciso ter compromisso com essas 3 coisas para ter compromisso com Deus. Se eu disser assim: eu tenho compromisso com a palavra de Deus, tenho com a obra, mas não tenho com a igreja, não quero saber de conta com a igreja, tem alguma coisa de errado com essa pessoa, porque é aqui que nós nos reunimos,
para adorar Ele. E aí nós cantamos: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Eu preciso de você. Se eu preciso de você e não tenho acesso a você, como você vai me ajudar? Como vou ter contato com você? Amém, meus irmãos? Amém. E sejamos comprometidos com o nosso Deus. Esse é o ano do compromisso, meu irmão. Vamos nos comprometer com esta obra. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus nesta hora, agradecendo a Ele por esta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu neste lugar, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença, pela presença do Espírito Santo aqui em nossas vidas, Pai. Continua, Deus, nos chamando a atenção para o nosso compromisso com o Senhor, Pai. Não deixe, Senhor Deus, que sejamos crentes descomprometidos, Deus, mas que sejamos comprometidos no sentido da palavra, Pai. Continuar com compromisso com a tua obra, compromisso com a Tua palavra, compromisso com a Tua igreja, que nós não percamos de vista isso, Pai. Que a nossa sobrevivência espiritual, Deus, depende disso, Deus, de ser comprometidos com o Senhor. Abençoa-nos, Deus. Nos dá um resto de dia na Tua presença, Pai. Nos conduz em paz ao nosso lar, Deus. Abençoa os Seus filhos que não puderam estar aqui nesta manhã, Pai. Que eles possam, Deus, ser grandemente abençoados pelo Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Nós te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Coração silencioso, irmão, nós estamos despedidos.